Vamos falar um pouco sobre o balanço patrimonial, talvez a demonstração contábil, demonstração financeira mais importante dessa nossa, da relação das demonstrações contábeis, aquelas 5 que vemos, né? Vamos antes relembrar: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Essa todos têm que fazer. Depois nós temos a demonstração do fluxo de caixa para empresas com patrimônio líquido maior do que 2 milhões e demonstração do valor adicionado para companhias abertas. Bom, o balanço patrimonial é a principal demonstração contábil, palavras do professor José Carlos Marion, então eu estava com a razão. Reflete a posição financeira em um determinado momento. Posição financeira da empresa num determinado momento. Como a demonstração é obrigada a ser publicada no último dia do período social, e normalmente coincide com o ano civil, 31/12 de cada ano tem um valor ali, a posição financeira de cada item do patrimônio. Item do patrimônio: bens, direitos e obrigações. Bens, direitos de um lado e obrigações do outro. É como se fosse tirada uma foto da empresa e se visse de uma só vez todos os bens, direitos e obrigações dessa empresa em determinada data, né? Então, veja só, o balanço patrimonial é constituído de 2 colunas. Do lado direito nós temos o passivo e o patrimônio líquido, são as origens dos recursos, e do lado esquerdo nós temos o ativo, são as aplicações dos recursos. Então, você tem bens e direitos, são frutos de aplicação de recursos. Bens, dinheiro no caixa, é chamado assim normalmente. Bens, veículo. Bens, imóveis. Estoque. Direitos, contas a receber de clientes. Do outro lado nós temos as obrigações. As obrigações com terceiros, por exemplo, salários a pagar, tributos a recolher, tributos a pagar, encargos sociais a pagar, empréstimos bancários a pagar, né? Porque você imagina, isso pode ser para uma pessoa também. A pessoa tem um veículo, mas não comprou o veículo à vista, pegou um dinheiro emprestado, então aqui tem um empréstimo ali, aqui em cima, no passivo exigível, né? Isso é dinheiro que a gente diz de terceiros, origens de recursos de terceiros, não é da empresa. E tem origens de recursos próprios, recurso próprio que está dentro do patrimônio líquido. Patrimônio. Quem são os recursos próprios? É o dinheiro dos sócios. O dinheiro do sócio, tá certo. Mais importante, antes de avançar, pensar o seguinte: a gente pode imaginar que a diferença entre a parte boa do patrimônio, bens e direitos, máquinas, veículos, pensa numa pessoa, tem dinheiro no banco, tem um veículo, tem uma casa, né? Tá bom. E tem dívida. Se você pegar o veículo, a casa, e diminuir a dívida do sujeito, o que sobra é o patrimônio líquido. É quanto aquele sujeito vale. Certo? Uma pessoa tem uma casa que vale 500 mil, um carro que vale 100 mil, uma moto que vale 20 mil. Então, ele tem 500 mais 100, 620. 620 mil de patrimônio bruto, patrimônio positivo. Só que a casa é financiada e ele ainda deve 200 mil. Então, o patrimônio líquido dele é 420. Ele vale 420 mil, vejam só. Essa é a noção, tá? Vamos avançando para explicar melhor. Bom, componentes do balanço patrimonial. Ativo.
Ativos são todos os bens e direitos de propriedade da empresa, mensuráveis monetariamente, que representam benefícios presentes ou benefícios futuros para a empresa. Benefícios futuros, contas a receber. Ah, é isso, professor? Bens. Aqui o professor já tinha adiantado. Exemplos de bens: máquinas, terrenos, estoques, dinheiro, ferramentas, veículos, instalações, coisas úteis que trazem benefícios para o negócio. Direitos: contas a receber, duplicatas a receber, títulos a receber, ações, depósitos em contas bancárias, é um direito que eu tenho, o banco está guardando dinheiro para mim. Títulos de crédito. Aqui a gente precisa fazer um comentário. Professor, mas o que é? Vocês estão no segundo termo, né? Mas o que é isso, duplicatas a receber? Bom, no duplicatas a receber é um título de crédito aceito pelo direito. O comércio funciona muito com duplicatas a receber. Então você é empresário, você é gerente de uma loja, você pede um produto, o produto vem pela transportadora com uma nota fiscal e com um documento que chama duplicata. Você, quando recebe o produto, você confere, o gerente da loja, né, ou o proprietário, confere o produto, veio certo, e você assina aquela duplicata, aquele documento que é duplicado. Um fica para você e outro você tem que devolver para a empresa. Quando a empresa recebe, o proprietário da loja, o Álvaro, deu aceite no documento. Quando ele deu aceite, essa duplicata é um título de crédito. E esse deu aceite, então ele está me devendo. Ele reconheceu que me deve. Professor, mas se o cara não assinar, a empresa nunca mais vende para ele, né? Essa relação comercial que existe. Então é muito comum em empresas comerciais, indústrias, quem faz comércio, usar esse duplicados a receber. Títulos a receber tem a mesma conotação, só que tem um nome diferente, juridicamente tem outra concepção. Contas a receber é um termo mais genérico, né? Duplicados a receber é uma conta a receber, só que duplicata a receber você sabe que ela tem uma proteção legal, ela é um título de crédito, pode ser cobrado na justiça. Contas a receber pode ser bolo de cheque pré-datado, nem existe mais isso, pode ser o cartão de crédito que eu vou receber só no final do mês ou só no início do mês que vem, né? Isso é conta a receber, é um direito que a empresa tem, já vendeu, então o fato econômico já aconteceu. Antes de eu prosseguir dessa explicação, vamos olhar lá o balanço da Tramontina? Vamos ver aqui? Olha, vejam só que dentro do ativo você tem caixa, equivalente de caixa. Equivalente de caixa é bancos, tá, pessoal? Você tem clientes. Bom, o que é clientes? É conta a receber, igual. Você tem estoque, né? E tem outras coisas aqui, tributos a recuperar, isso aí a gente comenta mais para frente, né? Você tem no ativo não circulante, você tem imobilizado. O que tem aqui no imobilizado? Veículos, máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo aqui, tornos, né, e assim por diante, tá? Vamos voltar à nossa aula lá para a gente avançar e falar sobre o passivo. Passivo. Se a palavra ativo tem conotação positiva, o termo passivo já tem um significado negativo. Está lá indicado passivo, né? Na verdade, a gente vai falar sobre o passivo exigível, tá? Passivo exigível. Ok. Esse passivo é dividido em passivo, o passivo total, né, do lado direito, é dividido em passivo exigível, aquele que os valores podem ser reclamados por terceiro, e o passivo não exigível, que é sinônimo de patrimônio líquido, né? Porque a lei coloca o patrimônio líquido dentro do passivo, é por isso que tem que fazer essa divisão. O passivo exigível evidencia toda a obrigação que a empresa tem com terceiros, e é uma dívida que pode ser reclamada por terceiros. A empresa deve para o banco. Deve para o banco, tem que pagar. Né? Se der o calote, vai para a justiça. Vão tentar pegar alguma coisa, né?
O não exigível é o patrimônio líquido, também pode ser vista como uma dívida, só que essa dívida não pode ser reclamada. O sócio não pode dizer, me dá o dinheiro que eu investi na empresa. Não existe isso. Existe apenas assim, o fruto do negócio da empresa em funcionamento é o lucro. Uma parte do lucro remunera o investidor sócio, remunera a título de dividendo. Daí o sócio ganha o dividendo, o resultado da empresa em funcionamento. Enquanto a empresa estiver em continuidade, o sócio não pode reclamar aquele dinheiro que ele investiu. Comprei ações, botei, eu quero vender ações, então vende para a terceira. A empresa não tem obrigação de comprar ação, tá certo? É a regra geral, né? Bom, patrimônio líquido, vamos lá. Vamos dar, antes de falar sobre patrimônio líquido, vamos ver o passivo da nossa empresa aqui, a Tramontina. Então nós olhamos o ativo, vamos lá para o... Opa, desculpa, a gente olhou a Solfarma, né? Veja, o passivo da empresa Tramontina. Ó, dívida com fornecedores, dívida com obrigações em geral a pagar, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido a pagar, credores diversos, né? E provisão para contingências, né? Gente, fornecedor, essa empresa está mal, deve 61 milhões para fornecedor. Opa, não. É normal que as empresas não paguem à vista, nem antecipado o fornecedor. Você tem prazo para pagar, 30, 60, 30 dias, 28 dias, 30, 60, 90. E é em razão desse valor que ainda vai vencer, ou seja, dívidas ainda não vencidas, que normalmente as empresas têm esses fornecedores a pagar. A mesma coisa, obrigação fiscal, obrigação com empregados, porque as empresas têm até o 5º dia útil para pagar o funcionário. Entretanto, o funcionário já merece o salário no dia 30 ou 31 do mês. Terminou o mês, a empresa já reconhece que deve. E aí, quando você tira o balanço no final do dia, do último dia, a empresa ainda tem 5 dias para pagar o funcionário, 5 dias úteis no caso, né? E assim acontece com as outras contas, né? Não é porque tem uma dívida ali que é um problema. Calma lá, depois a gente vai aprender e analisar isso mais para frente, tá certo? Bom, vamos ficar por aqui para, no próximo slide, tratarmos sobre o patrimônio líquido.